Tozer, um teólogo americano, que ele diz que há mais alegria renovadora em 5 minutos de adoração do que em 5 dias de folia. E aqui estamos nós, sendo renovados em alguns minutos de adoração. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. E Ele é digno, irmãos. Estamos no lugar certo, no lugar do encontro com Deus, no lugar em que nós podemos viver experiências sobrenaturais. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero elevar a tua expectativa quanto a esse culto. Você não é um mero telespectador, você não está aqui para assistir, você está aqui para participar. E o Senhor tem liberdade nesse meio, e onde o Senhor está, meu irmão, coisas incríveis podem acontecer. Posso ouvir um amém? O Senhor está aqui. Este lugar é o lugar do encontro com Deus. E eu recebi uma notícia que me deixou muito feliz, que há 2 domingos atrás, o meu filho Judá, cadê o papai? Levanta o braço aí, Judá. Olha aí. O Judá fez assim, ó, irmão Valquírio, quando estava no culto infantil, lá em cima. Houve no final do culto o apelo e o Judá levantou a mão querendo aceitar Jesus. Eita Deus, ele está aqui. Judá, o meu filhão, está aqui ele. E quando eu tomei conhecimento que o Judá havia aceitado Jesus, eu me enchi, claro, de grande expectativa, né, pastor? E aí, como é que vai ser a segunda com o Judá agora tendo aceitado Jesus? E chegou a segunda, irmão, e eu não vi muita diferença não, viu? E chegou a terça e parece que o negócio piorou. E eu, meu Deus, o Judá não aceitou Jesus? E chegou a quarta, e chegou a quinta, a sexta, e eu, meu Deus. E quando foi esse final de semana, a gente foi refletir com o Judá sobre essa decisão que ele tomou, porque eu vi que não surtiu muito efeito. E sentado na cama, eu, a Priscila, Judá, a Zarinoa, não foi assim, Bê? Eu falei, Judá, e ele diz, oi pai, Judá, tu aceitou Jesus? Aí ele, aceitei pai. Aí eu, e agora? Aí ele, nada, né pai? E eu entendi, esse nada é tipo assim, nada, não preciso fazer mais nada, eu aceitei Jesus. Eu sou um salvo, está tudo bem, está tudo em paz. Eu mantenho permaneço como eu estou. E aquilo, embora tenha tirado, né, de nós muitas risadas, me trouxe uma profunda reflexão sobre isso. Porque aquilo que o Judá experimentou, uma decisão, que para ele na inocência foi uma decisão que o garantiu, foi o bastante para que ele tivesse lugar no céu. Na verdade, esse pensamento permeia o pensamento de muita gente, que acredita que a identidade cristã se resume em apenas uma decisão. É levantar o braço e dizer, eu recebo, eu aceito e está tudo bem. E tudo acabou, você está dentro, está garantido, você tem livre acesso, você é um salvo. Só que, amados irmãos, nós que estamos aqui devemos saber que a vida cristã não se resume em apenas uma decisão, mas a vida cristã é mais do que isso. É uma peregrinação, é uma jornada, é um caminho, é um caminhar. É muito mais do que uma decisão. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso. Porque existem muitos em nosso meio, aqui próximo a mim talvez, pessoas que estão há 30 anos na igreja e acham que está tudo bem, que foi o bastante, e não entenderam que o convite do Senhor é para um discipulado por toda uma vida, por toda uma jornada, que essa jornada começa com a decisão, sim, que é importante você se render ao chamado e ao caminho, mas a partir daí existe toda uma jornada,
Porque em João 15 está escrito, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, permaneçam em mim. Então aquele que um dia tomou a decisão de permanecer, deve continuar permanecendo em Jesus. Porque não é apenas uma decisão que nos assegura, porque após a decisão existe a jornada, e uma jornada incrível, uma jornada intencional, de aprimoramento, de melhoria, de amadurecimento. Hoje eu tive o privilégio de discipular, depois de muita oração, o Senhor responde às nossas orações, você sabia? Depois de muito orar pela salvação da minha família, e não vendo muito resultado, porque eu orava pela salvação do meu irmão mais velho, do meu pai, da minha mãe, e o retorno do meu irmão do meio. Do nada, o meu irmão sentiu de vir para a igreja. Ele foi tocado pela ministração em um culto, não entende muito o que foi falado, mas recebeu um toque de Deus, e que está com uma fome e sede de Deus, que eu vejo que é o próprio Deus colocando isso nele. E hoje eu tive o privilégio de estar discipulando o meu irmão aqui no curso Alfa. Luciano está aqui, ele atrás, o meu irmão mais velho, o Senhor alcançou, e vai fazer grandes coisas, e ele disse que vai ser um pastor. Você está entendendo? Vai ser um pastor. E eu falei para ele, Luciano, a tua vida daqui para frente é uma vida de restauração. Tu entrou nessa nova vida como uma criança, mas o Senhor não quer que você se mantenha como você chegou. Ele quer que você amadureça. E Ele vai te ajudar nesse processo, de forma que você vai ser um pai diferente para o seu filho Isaac, você vai ser um filho diferente, você vai ser um irmão diferente, vai ser tudo diferente. Porque não é só tomar a decisão, existe uma jornada. Porque nós somos a noiva do Cordeiro, e um dia o Cordeiro vai voltar para buscar a sua noiva, e a noiva precisa estar pronta. E sabe por que o noivo não voltou? Porque a noiva não está pronta. O Senhor está te dando tempo para que tu possa se ajustar e entender que não é apenas uma decisão, é uma jornada. Existe um seguir a Jesus. E é disso que eu quero falar essa noite. Nós vamos começar uma série de pregações sobre isso, porque Jesus colocou isso no nosso coração, no coração da nossa liderança, para que nós possamos entender que a vida cristã é muito mais do que uma decisão, é uma carreira, é um segmento, é uma jornada. E para isso, eu gostaria de pedir para que você se colocasse de pé. A gente vai meditar no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8. O Senhor está aqui, e Ele vai falar ao teu coração, vai te despertar para um caminho de vida. Marcos capítulo 8, versículo 27. Marcos capítulo de número 8, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Então Jesus e os seus discípulos foram às aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho Jesus perguntou aos seus discípulos: quem os outros, a multidão, dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros ainda dizem que tu és um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro então respondeu: Senhor, tu és o Cristo. No outro evangelho está mais completo, está escrito assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Versículo 31. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Era necessário o quê? Que o Filho do Homem sofresse. Ele não precisava sofrer, mas era necessário que ele sofresse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas,
fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreender. Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, você não pensa como Deus pensa, você não quer o que Deus quer, e sim você quer o que os homens querem. Versículo 34, então convocando a multidão, até aqui Jesus está, a palavra só fala dos discípulos e de Jesus, mas agora a Bíblia retrata que existe uma multidão ali, então é a multidão e os discípulos, e Jesus vai falar algo para essa multidão, que tem nessa multidão crentes e descrentes, discípulos e não discípulos. O que é que Jesus disse para essa multidão? Então, convocando a multidão, e juntamente com os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O Senhor virá com os santos anjos para buscar a sua igreja, os seus seguidores. Amém? Você pode tomar o seu assento com a sua Bíblia aberta. Oremos. Deixa eu só fazer uma oração. Pai, nós queremos te agradecer. Eu te peço, Senhor, me usa. Senhor, abre o entendimento de cada um. Que cada um possa ter uma experiência real contigo. Sobre o propósito de cada um neste mundo. Nessa vida que é breve. Que cada um possa ser despertado para esse chamamento santo que o Senhor, que é o autor da nossa vida e da nossa fé, nos chamou, nos desperta na noite desse dia, para cumprir a tua missão para nós. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Amados irmãos, quem escreveu esse evangelho, em especial, foi Marcos. E Marcos, para muitos, escreve essa carta estando em Roma, em um contexto muito difícil, de profunda perseguição. De uma perseguição tal, que naquele tempo, o imperador Nero, que era o imperador da época, na sua loucura e insanidade, ele manda tocar fogo em Roma. E ele então aponta os cristãos como os causadores do incêndio que destruiu quase Roma inteira. Então se inicia uma grande perseguição contra os cristãos no primeiro século. Muitos daqueles homens foram hasteados em troncos, cobertos de piche e queimados vivos. E a história relata que eram tanta gente sendo queimada no mesmo momento, que as pessoas que estavam sendo queimadas, os cristãos, incendiavam, iluminavam as ruas de Roma. Eles estavam na cruz, por não negarem a Jesus. Então Paulo, quando fala de seguir, carregar a cruz, ele sabe muito bem a seriedade, a implicação desse chamado de seguir a Jesus. Esses homens, boa parte deles, mesmo anônimos, foram com Jesus, fiéis a Jesus até a última instância. Eles foram capazes de morrer. E mesmo anônimos, morrendo, eles foram recebidos como príncipes nos céus.
que é que isso fala para nós? Diante dessa palavra. Que nós não estamos aqui para um momento de diversão, nem de brincadeira. Nós só chegamos aqui porque um dia o testemunho, o legado, o bastão do Evangelho foram passados por esses homens até nós, até chegar a nós. Então é algo muito sério. O Evangelho é algo muito sério. O chamado para ser um seguidor é algo muito sério. Eu me lembro que eu comecei a entender sobre a seriedade de anunciar o Evangelho ainda muito novo na minha fé. Eu aceitei Jesus há 17 anos atrás, eu me converti em uma Assembleia de Deus, a mais Bela Vista. E aqui na Assembleia de Deus, naturalmente, nós somos estimulados a falar do amor de Deus. A gente é incluído muito facilmente no serviço, não é assim? Acho que foi assim com todo mundo que chegou aqui nessa igreja. E eu fui estimulado e eu comecei a falar do amor de Deus por onde eu ia. Eu me lembro que eu fazia universidade na Unifor, Administração Geral de Empresas, eu tinha carro, tinha acabado de começar, não sei qual foi o momento do namoro com a Priscila, foi depois que a gente estava acabado, que houve o meu processo de conversão, mas eu tinha um carro, e eu me lembro como se fosse hoje, eu morava no Papicu, deixava o meu carro em casa, Davi, 5:30 da tarde eu ia para o terminal Papicu, e nesse horário tinha 2 ônibus que me levavam até a Unifor, Parajana e Grande Circular. E eu me lembro que eu entrava no meio do ônibus, estava tão lotado que eu conseguia chegar no motor, ali na frente, do lado do motorista, lá no Habib's da Engenheiro Santana Júnior. Alguém conhece onde é o Habib's? Pronto. Quase todos os dias eu ia para a faculdade, a pé mesmo, tendo carro, ia até o terminal a pé e pegava o ônibus. E quando chegava no Habib's, eu do lado do motorista subia no motor do ônibus, segurava aquele ferrozinho lá e começava a falar do amor de Deus. 2 anos nessa missão. Eu trabalhava em uma multinacional, na Epson, e também fazia o mesmo. Visitava os varejos, Carrefour, Bom Preço, Extra. Ia de ônibus, falava do amor de Deus no ônibus. Muitos achavam que eu estava ficando louco. Comecei a dar treinamentos e no final falar de Jesus. Soltava o vídeo da paixão de Cristo e muita gente se rendia, muitas pessoas se rendiam. Eu comecei um projeto social no Papicu, na comunidade do Índio, em que nós levávamos mantimento e também a palavra de Deus, e naquela época eu tocava um pouquinho de violão, hoje eu toco menos ainda, mas na época eu tocava, e eram 4 notas, que eu aprendi, era sol, ré, mi menor e dó, dá um sol aí, dó, e só tinha uma canção que eu sabia tocar no violão, que era aquela, Cristo é o meu sol, tudo que eu tenho em mim, a razão de viver, vocês conhecem? A luz do meu caminhar, dá o tom. Cristo é o meu sol, tudo que eu, a razão de viver, a luz do meu caminhar, mesmo a dor e a morte, pode nos separar, pois o amor nada pode apagar, nem mesmo o Deus de todo poder, louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Era essa canção que eu cantava. Louvado seja o Senhor. E aí eu recebi muitos convites para então ministrar nas igrejas. E eu, mesmo não me sentindo seguro, eu aceitava os convites com muita facilidade. Até o dia, irmão Derek, que eu li uma passagem em Gálatas capítulo 1, versículo 9. Foi ali que eu tremi nas pernas. Pensava bem antes de falar de Jesus. Que está escrito, Paulo disse, o que dissemos, e eu repito, é que aquele que vem aqui até vocês, ele está falando aos Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículo 9, ele diz, o que ouviram, e eu repito, se alguém vier e vos anunciar um outro evangelho, que não seja o que vocês receberam de mim, que seja anátema. Naquele momento eu olhei assim, o que é anátema? Aí eu fui olhar e vi maldito, amaldiçoado. Se alguém pregar um outro evangelho que não seja o meu, que seja amaldiçoado. Ali eu entendi que esse encargo sagrado de anunciar pode ser a coisa mais perigosa que um homem pode fazer.
Porque dependendo daquilo que eu estou a anunciar, eu posso estar, irmã André, debaixo de maldição. Porque eu posso estar pregando outro evangelho. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho que acertar. Eu tenho que pregar o evangelho. E para mim, na época, o novo evangelho era heresia. É um conjunto de doutrinas que não estão na Bíblia. É um conjunto de princípios que não são amparados pela Bíblia. É um conjunto de mentiras travestidas em verdades. E a gente vê muito disso por aí. E na minha cabeça, então, se isso é um outro evangelho, o evangelho, então, é um conjunto de doutrinas. E aí eu passei a estudar sobre a doutrina de Deus, do Espírito Santo. O pastor Gilberto foi um dos meus professores. A doutrina de Cristo, a doutrina do pecado, a doutrina da criação, a doutrina da regeneração, da justificação. Só que o tempo foi passando e eu percebi que o evangelho não se resume apenas a um conjunto de doutrinas. Porque se limitar apenas a um conjunto de doutrinas é anunciar um outro evangelho. Porque o evangelho não é um conjunto de regras. O evangelho é uma pessoa, irmãos. O evangelho é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse, eu conheço a respeito da verdade. Não, ele disse, eu sou a verdade. Ele não disse, eu vim descrever o Deus que vocês chamam de Yahvé. Não, ele disse, quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Eu sou Deus. Eu sou o Deus encarnado. Eu sou o verbo que se fez carne. Então, o evangelho é o próprio Jesus. E em um conjunto de regras, de doutrinas, você pode concordar ou discordar, aceitar ou não aceitar. Mas se tratando da pessoa de Jesus, a resposta é segui-lo. A resposta é segui-lo. O que Jesus espera dos seus discípulos é que eles o sigam. Essa é a expectativa de Deus quanto aos seus discípulos. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não diz, quem quiser acompanhar-me, compreenda-me. Quem quiser acompanhar-me, decifra-me. Não é isso que ele diz. Quem quiser acompanhar-me, siga-me, siga-me, siga-me. E aqui a expressão que Jesus usa é a mesma expressão que ele usou quando ele chamou João e Pedro lá atrás, no capítulo 1, versículo 17. É a mesma expressão que ele usa quando chamou Levi. É mais ou menos assim: vem atrás de mim. Vem atrás de mim. Faça o meu caminho. Vem comigo. Esse é o chamado de Jesus. Venham viver o meu caminho. E é isso que Jesus espera de nós na noite desse dia. Existe um teólogo jesuíta chamado John Sobrino, que ele diz que crer em Jesus não é compreender a Jesus, mas crer em Jesus é seguir a Jesus, é fazer o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus. Acolher o evangelho é seguir os passos de Jesus, porque saber tudo a respeito de Jesus não faz de ti um seguidor. E tem muitos, inclusive aqui, que são mestres. Mas a pergunta é: você tem pagado o preço do discipulado? Você tem sido um seguidor? Porque saber a respeito não é o bastante. Assim como não é suficiente você saber tudo a respeito de atividade física, e está lá no sofá, deitadão, e as pessoas te perguntam, tu é o quê? E você olha e diz, eu sou um atleta não praticante. Existe um atleta não praticante, irmãos? Existe? Existe um discípulo de Jesus que não é um seguidor permanente de Jesus? Existe um discípulo não praticante? Não existe. Então, se você está na igreja há 30 anos parado,
confiando na decisão, sinto muito te dizer, você não é um seguidor de Jesus. Você está na mesma condição, talvez pior do que aqueles que não conhecem. Porque estará sobre ti uma responsabilidade, um peso de cobrança muito maior, que tu prestará contas no dia do juízo. Quem é Jesus? É o Filho de Deus. Por que Ele morreu? Morreu pelos meus pecados, para me salvar. Sabe tudo a respeito de Jesus, mas está no sofá. Não entrou no caminho. Não está no processo. Não carrega a cruz. Não renuncia o eu. Não é seja feito a tua vontade, mas a minha vontade, Senhor. Aqui não, mas lá na Índia, ou em Bariloche, ou em Massachusetts, a minha terra, tem muitos crentes raimundos. Você conhece o crente Raimundo? Como é o crente Raimundo? Um pé na igreja e o outro no mundo, né? Sabe por que existem muitos crentes assim? Uma vez eu fui conversar com um pastor veterano e ele me disse, sabe por que existem muitas pessoas assim? Crentes difíceis. Porque esses crentes aceitaram Jesus como Salvador, mas não o aceitaram como Senhor. Esses crentes acham que quando estiverem diante da morte vão puxar um ticket e vão dizer, eu aceitei a Jesus, o meu lugar aí está garantido. Eu acreditei em tudo a respeito de Jesus, eu sei o que Ele fez por mim. E a pergunta vai ser, mas você tomou o caminho de Jesus? Você caminhou com Ele? Você renunciou ao seu eu? Você fez a trilha certa, o caminho estreito, na porta estreita, no caminho apertado, você fez esse caminho? Então não vos conheço, eu não te conheço. Não é assim que Jesus diz em Mateus 7? Naquele dia, muitos estarão diante de mim e me dirão, em teu nome profetizei, em teu nome curei, em teu nome fiz grandes coisas, prodígios, maravilhas, e Jesus olhará e dirá, não vos conheço. Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas todo aquele que faz a minha vontade. Porque a resposta a Jesus é obediência. É submissão ao seu senhorio. Porque se não entrou pelo caminho da obediência, pouco importa o que você sabe a respeito de Jesus. O chamado de Jesus é esse chamado, um chamado prático, um chamado vivencial, carregar a cruz, fazer o caminho do mestre. Não se perder nas sugestões dos homens. Quando Jesus predisse a sua morte, falou que era necessário ele sofrer. Pedro, que uma vez havia confessado a Jesus como Filho de Deus, ele então tenta repreender a Jesus, impedindo dele trilhar o caminho da cruz, que é um caminho de cruz, sim, mas é um caminho de vida, é um caminho de morte, mas é um caminho de ressurreição. E naquele momento, ele que estava como obstruidor do caminho da cruz de Jesus, Jesus olha para ele e diz, para trás de mim, Satanás. Ali Pedro se assemelha a Satanás na forma de agir. Muitos de nós nos assemelhamos aos demônios, quando, mesmo sabendo que é necessário trilhar o caminho de Jesus, a gente cruza os braços e deixa o ano passar sem nos gastar por aquilo que é eterno, sem carregar a cruz e abrir caminhos de vida para várias pessoas. E aí, para estes, o destino é o mesmo que o destino dos próprios demônios, condenação eterna, não existe outro caminho. O chamado do Senhor é um chamado de vida, mas uma vida que passa pela cruz, uma vida que passa pela renúncia, uma vida de libertação, sim, mas em meio ou por meio da morte. Quantos querem ter uma casa firmada,
O Lulu hoje me fez essa pergunta, não foi? Frota, o que é casa firmada na rocha? O que é casa? É a minha casa física? Não, é o seu lar. Quantos querem ter um lar edificado na rocha? Que pode vir os problemas e esse lar se mantém de pé. Todos nós. Sabe qual é o caminho do sucesso da casa na rocha? É ouvir e praticar. É ouvir, é conhecer sobre a vontade de Deus e viver pautado, é ter a vontade de Deus como alicerce para as nossas vidas. É caminhar na vontade de Deus, é caminhar nos passos de Jesus, é fazer o que Ele faz, é ser um pequeno Cristo. Cristão é isso. Se você quer ter um casamento bem sucedido, coloque as coisas em primeiro lugar, busque em primeiro lugar o reino de Deus, coloque Jesus como seu alvo principal, trilhe o caminho da cruz, e você vai naturalmente, na sua renúncia, passar por um processo de santificação, como um fogo, refinando o ouro, e você vai a cada dia no caminho da cruz, se livrando das coisas que são amarras para ti, que te pioram, que te destrói, que te tornam mais grossos, mais rancorosos, e você vai se livrando daquilo que é pesado para ti, e Ele vai colocando sobre ti um fardo leve, e vai lapidando, e você vai parecendo a semelhança do Deus a quem você serve, de fé em fé, e de glória em glória. Você vai ser um homem melhor, um marido melhor, um filho melhor, nesse caminho de morte. Então o caminho da cruz é um caminho de bênção, é um caminho necessário, porque gera vida para você e para quem está ao seu redor. Chegou a hora da gente compreender isso, que acreditar não é suficiente, porque a fé sem obras é morta. A fé genuína, que é a fé que Jesus fala, é uma fé que se manifesta, que se mostra em obras. Eu estava falando para o Lulu hoje, Lulu, existem várias formas do Senhor se manifestar para a gente. A palavra de Deus é a principal delas, mas Deus pode usar pessoas para se manifestar. Ele está usando pessoas para se manifestar para ti. E Deus também pode usar a criação para se manifestar. Os céus manifestam a glória de Deus. O mar manifesta a grandeza desse Deus. O céu manifesta o poder, a beleza, o caráter de Jesus. Da mesma forma que a criação manifesta o caráter, a glória de Deus, as obras manifestam a nossa fé, se ela é genuína ou não. Mostra-me a tua fé, que com as minhas obras eu mostrarei a minha grande fé. O que é que você tem mostrado aí na sua semana? Que fé é essa que você tem estampado por onde você tem ido? É a fé nesse Deus de amor? É a fé nesse Deus de misericórdia, de graça, de mansidão? É a fé naquele que quando alguém bate na sua face, você vira a outra? É fé que quando você é ofendido, você perdoa? É fé que quando você é injustiçado, você sabe suportar? A fé sem obras é morta. Eu escutei algo de um pastor que ele diz: a fé sem obras é morta. E porque é morta, não é fé, é fétida, é esterco, não serve para nada, é perda de tempo. A gente pode estar se distraindo aqui durante muitos anos, perdendo tempo, impedindo que pessoas tenham acesso a Jesus, e pedindo a nossa salvação em Jesus. A resposta ao Evangelho, que é Jesus, não é outro senão negar a si, tomar a cruz e seguir, e seguir, e seguir. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pastor Frota, o que significa negar a si mesmo? Negar a mim mesmo. E aí eu vou trazer algumas explicações, dentre muitas interpretações de muita gente boa. Algumas coisas eu guardei no coração e fez sentido para mim. E uma delas é:
Talvez você queira saber, tudo bem, Frota, eu entendo que eu tenho que trilhar o caminho da cruz. Eu tenho que seguir o Mestre Jesus, não adianta eu ficar no banco de braço cruzado, dizer que eu sou um cristão sem seguir Ele. Não adianta. Não adianta saber a respeito dele, eu tenho que viver esse caminho que é vivo. O que é negar a si? E aí eu aprendi, negar a si não é negar coisas para si. Não é ter vontade de comer um pudim e se negar em comer o pudim. Não é querer assistir algo e se negar em assistir algo. Negar a si não é negar coisas para si, mas é negar a si mesmo. É sair do governo. É deixar o lugar de honra, de domínio, de governo para aquele que deve e é merecido o governo. É sair do controle e entregar o controle para aquele que é o autor da vida, que conhece o teu futuro, o teu destino, o teu passado, aquele que tem o melhor para ti. É tu dizer, eu sozinho, eu sou um fracasso. Eu não sei para onde ir nem o que fazer. Eu preciso de ti. Eu preciso daquele que é o meu Criador, que tem uma sabedoria tal, que Ele me teceu no ventre da minha mãe de uma maneira assombrosa. A medicina não consegue explicar como é que eu fui formado. É a sabedoria desse Deus, que me formou para um projeto eterno, que passa por um momento terreno, em que eu posso me mostrar para o mundo, mostrando o grande Criador. Mas eu só posso mostrar morrendo para mim, e Ele se mostrando através desse vaso vazio. Eu estava conversando com o Luciano, e eu falei, Lu, a vida abundante que o mundo busca, o mundo nunca vai encontrar. Os homens, com seus instintos, com os seus desejos desordenados, buscam essa alegria, essa vida de verdade, essa vida abundante. Só que, embora experimentem de muitas coisas, continuam vazios, é insuficiente. Por quê? Porque só existe uma vida verdadeira. E a vida verdadeira está em seguir ou cumprir o propósito daquele que nos criou. É que nem uma caneta, tu pode pegar a caneta que foi criada para escrever e tu furar alguém. Pode furar alguém? Pode furar. Mas qual o propósito da caneta? É escrever. Ela encontra a sua razão de existir escrevendo. A sua razão de existir, é nela que você vai viver uma vida abundante. É trilhar o caminho de Jesus. É viver o projeto do Senhor. Não é fazer como Pedro falou, pensar como os homens pensam, querer o que os homens querem. Não, é trilhar o caminho de Jesus. É não se adorar, é deixar de fazer o que o próprio coração quer, é não pertencer mais a si mesmo. Olha esse significado, não pertencer mais a si mesmo. De fato é isso. Nós somos comprados. Eu preciso fazer menção do Luciano, porque é isso que eu tenho vivido nesses últimos dias. O Luciano, quando estava vindo para cá, ele falou, Frota, eu tomei uma decisão há meses atrás na igreja, mas para mim foi só da boca para fora. Mas esse domingo eu senti algo diferente. É como se aquilo que estava morto em mim fosse trazido à vida. Eu hoje sinto vida. Eu hoje sinto vida. Então é isso. É essa vida que o mundo não pode oferecer. É a vida que independe, é o prazer que independe das circunstâncias. Mas isso só vive quem decide caminhar e permanecer no caminho da cruz. Você pode se colocar de pé hoje? O que é que o Senhor está falando com você nessa noite? Olha para você essa noite, porque é isso que eu estou fazendo, foi isso que eu fiz quando estava meditando nessa palavra, desde o Paracuru. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou falar sobre trilhar o caminho da cruz, e como é que está a minha vida?
O que é trilhar o caminho da cruz? Quando eu olho para a minha vida, será que eu tenho sido um grande conhecedor de Jesus? Eu tenho sido um seguidor de Jesus? Porque saber a respeito não é o bastante. Dessa forma eu não conhecerei, nem aqui, nem no além. Eu conheço algumas coisas a respeito de doutrinas, talvez você também conheça. Tem coisas que você não conhece, talvez você esteja aqui e você diz: eu não entendi direito sobre a diferença entre justificação, regeneração, santificação. Frota, mas eu não entendi a diferença entre batismo por imersão, aspersão ou afusão. Frota, eu não compreendi bem se a grande tribulação ela vai acontecer antes do arrebatamento, ou se vai acontecer depois do milênio, ou se depois do milênio vai vir um Armagedon. Não entendi. Tem coisas que nós continuaremos sem entender. E não foi isso que Jesus quis ensinar, muitas delas. E a gente fica em discussões vãs. Muitas coisas vocês não precisam conhecer, nem saber. Mas existe uma delas que você não pode deixar de saber. É que crer é seguir. Seguir o caminho de Jesus, do jeito de Jesus. Crer como Deus quer que você creia, envolve atitude, envolve ação, envolve sair do sofá, porque não existe seguidor não praticante. Para ser um salvo é necessário trilhar um caminho de salvação. Não é assim que Paulo diz? Desenvolva a vossa salvação, porque existe um processo conjunto entre o Espírito e o homem. É Deus santificando e o homem se permitindo ser santificado. E fala a verdade para você. Olha para trás e vê o tempo que tu está na fé. Tu talvez era para ser um homem bem melhor, hein? Uma mulher bem melhor, hein? Tu era para estar bem mais à frente. E tu tem renunciado viver esse caminho, porque tu sabe que é difícil e não é fácil. Mas é necessário trilhar esse caminho, porque é um caminho de aperfeiçoamento, é um caminho de salvação. Hoje a minha oração é para você. Você que quer trilhar esse caminho. A palavra do Senhor diz que se alguém, a soberania de Deus não interfere na sua vontade, não anula a sua vontade. É se alguém quiser, se você quiser. Você pode vir. E você pode viver essa vida. Agora você precisa pesar. Você precisa olhar para essa edificação, que é essa jornada, e calcular o quanto ela vai custar. Não seja tolo, achando que aqui é um paraíso na terra. Não é. A vida cristã não é um paraíso na terra. É um lugar de lutas constantes. Mas sabe de uma coisa? Quando a gente faz o caminho de Jesus, da maneira de Jesus, a gente pode ter absoluta certeza de que, independente do lugar, seja o vale, seja a sombra da morte, o Jesus estará lá, sendo nosso melhor amigo. Se com a tua boca confessar, o apóstolo Paulo diz, se com a tua boca você confessar a Jesus como o Senhor, então será salvo. Esse então que Paulo fala, é o então da jornada, é o então da trajetória, é o então do cumprir a missão, do combater o bom combate, é o então do não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, é o então do eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a tua missão na minha vida. Porque a salvação é a consequência. Quer ser salvo? A salvação é a consequência de uma vida de rendição. De uma vida. Dia 26 de fevereiro, vida de rendição. Estou no processo de salvação. Dia 27 de fevereiro, vida de rendição no processo de salvação. E a cada novo dia que eu decido renunciar o meu eu para que Ele governe, eu vou me tornando mais parecido e mais completo naquele que é o meu Senhor e Salvador. E estarei pronto um dia para aquele grande dia que
que Ele virá nos buscar para nos levar para um lugar que é eterno. Eu quero orar por você. Um certo pregador que saiu a pregar por todo esse sertão, depois eu vou mostrar quem é esse pregador, no lombo de jumento, falando do amor de Deus. Ele estava em uma certa vez andando no seu jumento e passou por um bar. E um jovem, para tirar sarro do pregador, falou: ei, pregador, onde é que fica o inferno? O pregador, sem nem titubear, olha para trás e diz: o inferno fica no final de um caminho sem Deus. E a pergunta que me fica é: onde fica o céu? O céu fica no fim de um caminho com Deus. É ir atrás de Jesus, como Jesus quer que a gente caminhe, da maneira de Jesus, e então, fim. É você caminhar na companhia de Jesus hoje, vendo Ele, ainda que como um reflexo, mas haverá uma passagem que você o verá como Ele é. É isso. É isso. O Evangelho não são ideias a respeito de Jesus. Você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, se você acreditar nessa mentira. O chamado de Jesus para você hoje é: você quer ser um salvo, você quer ser luz do mundo e sal da terra, você quer viver a vida abundante que eu preparei para você, uma vida em que você vai ser tão cheio, mas tão cheio, mas tão cheio, que você vai chegar a transbordar na vida de outros. Venha fazer o meu caminho, venha fazer o meu caminho. Quantos querem fazer esse caminho? Esse caminho é céu, irmãos, céu para nós, e céu para quem está ao nosso redor. Se você hoje, talvez, se sinta um pouco distante, reconhece que você tem sido um crente nominal, que está perdendo tempo no lugar certo, com as pessoas certas, sem ter a cura que o bálsamo curador é capaz de oferecer quando você decide caminhar com Ele. Eu quero orar por você essa noite. O Senhor quer te salvar, quer te dar força para que você possa trilhar o caminho dEle. Ele quer te usar nessa terra. Ele quer que você seja uma bênção por onde você for, a começar pela sua casa. E embora você se achando fraco, Ele te chama mesmo como você está. Vem como está. Eu quero orar por você. Se você quer receber uma oração para receber a força necessária para seguir o caminho de Jesus até a eternidade, vem aqui na frente, deixa eu orar por você enquanto a gente louva.